controle da hemorragia. Sendo que semana que vem e outra semana, antes da prova, isso vai ter só mais duas conferências, né? Sobre. Semana que vem, segunda-feira, seria sobre a endoscopia do sistema digestório e urinário, né? E última semana, antes da prova, seria sobre radiologia, exame radiológico de radiografia, tomografia, ressonância, tá bom? Do sistema, do sistema digestivo e geniturinários. Bem? Bem, então nós temos 22, né? Então, como sempre, Rafaela tá aí, né? Eu te nomear como Tô aqui. organizador, tá bom? Só um instante. Para poder iniciar a aula de hoje. Deixa eu ver. Rafaela, né? Deixa eu ver. Então, eu vou adicionar como co-organizador, né? Pronto. Tá bom? Bem, então vamos lá, então. Só um instante, eu vou mudar o slide, né? Deixa eu ver, só um instante. Pessoal, mudou o slide? Sim, professor. Mudou, né? Pois é, então a gente vai abordar sobre, né, parte de arterias, tá bom? Sobre a circulação, né, com controle da hemorragia. Quer dizer, é sobre mais sobre a choque, tudo bem? Então, o roteiro de hoje, né, primeira parte vai definir o que é choque, tem que saber o que é choque, tá bom? Tem que saber a definição de choque, né? Depois tem que reconhecer, tem que saber reconhecer o estado de choque, não, através do verificando os sinais e sintomas do paciente, né? Terceiro, tem que determinar a causa de choque. Tem choque hipovolêmico e choque não hipovolêmico, tá bom? E depois tem que classificar de acordo com a gravidade da severidade, né? E depois tem que discutir os princípios de tratamento para reverter esse choque, geralmente hemorrágico no trauma, né? E também tem que reconhecer a importância de identificar e controlar precocemente a hemorragia, que pode levar ao choque, estado de choque, né? Então, o que é choque? Choque hemodinâmico, né? Não é choque elétrico, não é choque nem emocional, tá bom? Choque hemodinâmico. Seria um estado de hipoperfusão, seria uma redução da fluxo sanguíneo, né? Generalizada, corpo inteiro, levando a hipóxia celular. Então, com esse choque, tá bom? Redução da fluxo sanguíneo aos tecidos, células, né? Cada vez chega menos sangue às células do tecido, né? Aí, com isso, vai haver uma oferta inadequada de oxigênio aos tecidos e células. Aí, com isso, as células começam a fazer, produzir energia, né, através do metabolismo anaeróbios, tá bom? Com produção de ácido lático, né, vai ficar acidose metabólica, né? Aí, isso leva a uma disfunção celular e, finalmente, chega a um estágio final, que é morte celular, tá bom? Morte celular e depois, obviamente, vai morrer a pessoa, né, paciente, tá bem? Então, essa aqui é a definição, um estado de hipoperfusão, né, generalizada, né, com hipóxia celular, levando a metabolismo anaeróbio, disfunção celular e, no final, estágio de morte celular. Bem? Então, como reconhecer o estado de choque? Quais são os sintomas que o paciente pode apresentar quando está em choque? Seria a primeira coisa, começar a chegar menos sangue e oxigênio ao cérebro, né? Aí, com isso, vai a minha alteração geralmente vai começar a baixar, rebaixamento do nível de consciência, né? E começa a ficar com aquela ansiedade, até uma agitação, tá bom? E uma reação adrenérgica, né? A pele fica frio, né? Tá bom? Porque a pele tem menos importância. É importante, mas oferecer mais para o cérebro, né? Do órgão vital, tá bom? Então, a pele fica com menos sangue, né? Aí fica com pele fria e diaforética, tá bom? Que é a pele sudorética, né? Tá bom? Que é uma resposta adrenérgica na pele, tá bom? Nas glândulas sudoríparas, tá bom? E a taquicardia, tá bom? Começar a aumentar a pressão, frequência cardíaca, né? Para poder compensar a redução do volume sistólico, tá bom? Para tentar manter a pressão arterial estável até certo ponto, tá bom? Taquipneia, respiração superficial, né? E depois de choque estiver no grau avançado, começar a apresentar, mesmo com taquicardia, como está diminuída o volume sistólico, né? Mesmo taquicardia, chegando num ponto, não tem mais como compensar, tá bom? Já vai esgotar o mecanismo de compensação, né? Aí começar a apresentar hipotensão arterial e cada vez chega menos sangue pelo fluxo renal, né? Então vai começar a haver a diminuição do débito urinário, vai começar a ficar com menos diurese, tá bom? E também tem que entender, tem que analisar, né?
questão da infância local, né? Como é que foi o mecanismo do trauma, tá bom? Que levou ao estado de choque, né? Bem, e qual é o caso do estado de choque? Eu já falei, então choque pode ser classificado em choque hipovolêmico e não hipovolêmico, tá bom? Hipovolêmico, ou perda de volume, né? Ou perda de sangue, né? Hemorragia, né? Ou então perda de fluido, tá bom? Acontece mais quando diarreia profunda, tipo assim, cólera, né? Perde muito assim, líquido pela diarreia, tá bom? E tem choque não hipovolêmico. Volemia está normal, mas tem outro mecanismo, outra causa que pode levar ao estado de choque, principalmente pelo hipertensivo, tá bom? Então, no caso de, tanto pelo hipertensivo como tampa cardíaco, né? Tá bom? Choque cardiogênico, tá bom? Tipo assim, quando tem um infarto de água do miocárdio, né? Choque séptico, quando tem infecção generalizada, né? E choque neurogênico. Acontece isso quando tem trauma raquimedular, pela perda da inervação simpática, tá bom? É, para manter atividade vasomotora, né? Então, nesse caso, a volemia está normal. Apenas tem algum mecanismo que não consegue manter a pressão arterial, tá bom? Por exemplo, se quando é hipertensivo, tamanho cardíaco, né? Cada vez vai chegar menos sangue, tá bom? Na câmara direta cardíaca, né? Aí com isso vai haver redução do volume sistólico, né? Mesmo com volemia normal. Por isso que é choque não hipovolêmico, tá bom? Mesmo com o tamanho cardíaco. Devido à restrição diastólica cardíaca, né? Está normal a volemia, só que chega menos sangue, quer dizer, não, vai diminuir o volume sistólico. Pela restrição diastólica, não consegue distender, tá bom? Durante a diastole cardíaca, né? Sendo que no trauma, grande maioria do paciente traumatizado, choque é devido à perda sanguínea, tá bom? Então, no trauma, maior parte do choque é choque hemorrágico, tá bom? Choque hipovolêmico, tudo bem? Então, como localiza o sangramento? Primeiramente, no exame físico, né? Se houver qualquer sangue externo, a gente consegue visualizar na inspeção, né? Tá bom? E sendo que choque, sangramento que pode levar a choque, né? Só pode estar localizado, geralmente, ou no tórax, ou no abdômen, ou na bacia, tá bom? Por exemplo, sangramento intracraniano. Não tem como levar a choque, porque o crânio é uma caixa fechada, tá bom? Se conseguir acumular volume na calota craniana, no máximo 500 ml, tá bom? Porque, além disso, não tem para onde sangrar, porque a caixa craniana caixa fechada, tá bom? Mesmo acontece no sangue externo. Então, raramente pode causar choque hemorrágico. Então, sangramento que pode levar a choque hemorrágico no trauma só pode estar localizado ou no tórax, no abdômen e na bacia, no máximo fêmur, entendeu? Então, se for tórax e seria hematoma maciço, né? Como é que a gente vai avaliar? No exame físico, quando chega na parte da percussão, a ausculta, né, consegue avaliar. Na percussão, paciente com hematoma maciço, apresentação maciça, a percussão, né? Pela presença maciça de sangue na cavidade pleural, né? E a respiratória, se for maciço, obviamente fica abolido o movimento vesicular, entendeu? Então, pelo exame físico, consegue diagnosticar que está com hematoma maciço. E a bacia, a gente consegue fazer, suspeitar, tá bom? Pela palpação da bacia. Por exemplo, bacia normal, pelve normal, né? Na palpação, a pelve está estável, tá bom? Não tem nenhuma mobilidade. E não tem nem como sentir a crepitação, nem dor referida pela paciente, né? Então, se eu palpar a bacia, na palpação da bacia, se sentir aquela bacia com mobilidade, tá bom? Bacia móvel, né? Instabilidade pélvica, né? Ou se sentir a crepitação na palpação da bacia, ou se a paciente referir àquela dor intensa na palpação da bacia. Então, todos esses dados clínicos podem levar a suspeita até confirmação de fratura da bacia, tá bom? E se houver qualquer dúvida, pode lançar a mão de solicitar exames complementares. Por exemplo, radiografia de tórax, né? Para conseguir diagnosticar se é hemotórax maciço ou se é pneumotórax, entendeu? E da pelve também conseguir visualizar a fratura da pélvica, né? Tá bom? Que está levando a choque hemorrágico, tá bom? E também fêmur, conseguir diagnosticar. E se for abdômen, a gente vai lançar a mão, na atualidade, né? Antigamente fazia aquela
lavagem peritoneal diagnóstica pela punção, né? Mas hoje em dia, qualquer sala de emergência, no atendimento, né? Tem uma máquina de ultrassonografia, tá bom? Então, pela ultrassonografia abdominal, consegue fazer, chama FAST, né? Seria sigla em inglês, então, Focused Assessment with Sonography in Trauma. Então, com esse exame de ultrassonografia abdominal, consegue detectar se está com presença de líquido na cavidade peritoneal. Sendo líquido, no trauma, até provar o contrário, seria sangue, entendeu? Pois não, isso aqui é radiografia de onde é esse? Radiografia de Tórax. tórax, né? Tudo bem. Sendo que aqui a mediação está normal, hemitórax esquerdo está normal, e direito, como é que está? Por que essa parte aqui está branca, está opacificada, enquanto aqui está normal? Então, essa parte aqui está com presença de líquido, De né? líquido. No trauma, o líquido, até provar o contrário, é sangue. Então, esse aqui, o paciente está com hemotórax, já é maciço, tá bom? Deve ter pelo menos 1,5 litro por aí, né? Tá bom? E se eu percutir esse daqui? Bom, se eu percutir aqui, qual é o som esperado para ser ouvido? Maciço. Aqui? No hemotórax Ah, esquerdo? não, aí eu sou claro É pulmonar. pulmonar, né? E aqui, se eu percutir aqui, é som maciço, né? Isso. E se eu escutar essa região aqui, será que vou conseguir ouvir murmúrio vesicular? Tá cheio de líquido. Não, Geralmente não tá abolido. vai estar abolido. Então, percussão som maciço. A ausculta respiratória, murmúrio vesicular abolido. Então, e o paciente está em choque. E com esse dado clínico, já consegue chegar ao diagnóstico clínico de hemotórax maciço. Tudo bem? Volumoso, né? Esse aqui, primeiramente, o paciente é homem ou mulher? Já sabe, né? Essa paciente é homem ou mulher? Não sabe, não? Paciente homem ou mulher? O que é isso aqui? Tipo calabresa. É um testículo, né, não? Esse aqui não, aqui o saco escrotal. Então, esse aqui, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tudo indica que é pênis, tá bom? Tipo, tá deitado aqui, né? Tá, tudo bem. E essa aqui, bacia, a pelve, tá normal? Tá normal aqui? Não. Aqui tá afastado, né? Tá bom? E aqui tá bom? Aqui não, bom? Aqui é o público, né? Tá afastado, Cadê né? esse? Então, esse aqui, a gente tá com fratura pélvica, né? Da bacia com pelve aberta, tá bom? Esse aqui sangra muito. Alguém sabe de quantos litros pode perder o sangue? Até quantos? Na fratura pélvica, com bacia afastada, bacia aberta. Tipo livro. Fratura pélvica chega até sangrar volume de 3.000 ml, 3 litros. Normalmente, adulto tem quantos litros de sangue? Adulto normal, vamos supor, pesando 70 quilos. 25, 6, mais ou menos. Normalmente corresponde a 7% do peso, se não for obeso, né? Então, adulto normal de 70 quilos, 7% daria quanto? 7% de 7% de 70. Seria Mais ou em menos torno 5. de 4 5 litros. litros. 4,900, 5 litros, tá bom? Imagine, se perder 3 litros de 5 litros, perdeu já é 2 terços, né, praticamente, tá bom? Então, choque já é choque grave, tá bom? E essa aqui é fratura de onde? Qual osso é esse aqui? Fêmur. Fêmur também sangra bastante. Fêmur pode sangrar até quantos ml? Aqui tem uma regra de metade. Então, fêmur sangra quanto? Regra de metade. Qual a metade de 3.000? 1,5. 1,5, 2.000. Exato. Então, fêmur 1.000, chega 2.000. até sangrar 1.500, tá bom? 1,5 litro, tá bom? E essa aqui, Ei, professor? sim, Professor, diga. isso daí do fêmur e do quadril aí é fechado, né? Que você tá falando nessa quantidade. Geralmente é fechado. Fechado, né? Tá. Tá bom? Fechado, tá Porque se bom? tiver aberto pode sangrar mais, né? Mas mais que isso não, tá bom? Mesmo aberto, chega a talvez 3.000, tá bom? Chega Não, assim. tô falando do fêmur.
Fêmur também. A não ser que tiver uma lesão arterial, entendeu? Apoio sangrar, mas se for fratura mesmo aberto, se for sem lesão arterial, sem lesão venosa assim importante, Aham. seria 1.500, bom, 1.500, tá bom? 1.500 aberto ou fechado se não Exato. tiver uma outra lesão, tá? Lesão Obrigado. vascular, Tô. tá bom? Lesão vascular Tá importante. bom. É. E Obrigado. Tô. tíbia também sangra, não muito, mas sangramento razoável. Qual seria o volume de dose que pode ser perdido na fratura da tíbia? E eu falei, regra é metade, metade. Seria, eu acho, então, 750 Isso ml? mesmo, metade, metade. Bacia 3.000. Aqui é metade. Dá quanto? Bacia 3.000. 1.500. Exato. Outra metade, tíbia. 750. Exato, tá bom? Então regra metade, metade, tá bom? Metade, metade, tá bom? Tudo bem? Entendeu? Metade, metade, tá bom? Aqui não? Aqui é metade da bacia, né? E tíbia é metade do fêmur, tá bom? Só para estimar, né? Volume perdido, tá bom? Na fratura pélvica, fratura do fêmur, fratura da tíbia, tá bom? E essa aqui é a imagem de uma ultrassonografia abdominal, né? Chama FAST, tá bom? Chama Focus Assessment with Sonography in Trauma, tá bom? Sendo FAST clássico, serve para avaliar a presença de líquido, né? Que é sangue, né? No abdômen e saco pericárdico. E se quiser estender, chamada IFES, tá bom? Tá bom? IFES, né, seria estendo, tá bom? Então FAST estendido, tá bom? Que pode até avaliar tórax, tá bom? Para ver se está com presença de hemotórax e pneumotórax, tá bom? Isso na ultrassonografia, tá bom? Isso foi estendido, né? Sendo que aqui, o que é isso aqui? Está escrito em inglês aqui. Liver. O que é isso? Em inglês é liver. É o fígado? Exato. Sendo aqui o kidney. O que é kidney em inglês? Sim. Rim, né? Rim direito ou esquerdo? Fica Direito. abaixo do fígado. Direito, né? Tá bom, exato. E aqui a gente chama de espaço de Morrison, né? Tá bom? Que normalmente é um espaço virtual, não tem nada. E aqui tá vendo uma imagem escura, tá bom? Essa imagem escura, tá bom? É um líquido, fluido, né? Tá bom? No espaço de Morrison, né? Sendo líquido, pode ser aceite, mas no trauma, até prova contrária, seria sangue. Então tá com sangue no cavidade peritoneal, tá bom? E essa aqui é a mesma coisa, quer dizer, aqui, né? É aqui o kidney, né? E essa aqui é o spleen. O que é spleen? Ou então, o que é esplenectomia? Então, essa aqui é baço, né? Então, baço, rim esquerdo. E consegue ver líquido fluido, né? Líquido livre, tá bom? Entre baço e uma membrana que fica aqui. O que é essa membrana? Como é que chama? Denominação dessa membrana. Membrana que separa entre tórax e abdômen. Então, essa aqui é membrana. Peritoneal, né? Não. Na peritoneal, tudo bem. Lá do abdômen é peritoneal, tá bom? Peritônio é parietal, né? Revestimento. Então, essa aqui é diafragma, tá bom? Lado esquerdo, né? Então, tem um líquido entre o diafragma no lado esquerdo e o baço, tá bom? Aqui o líquido, né? Tá bom? Então, isso você consegue visualizar na ultrassonografia, tá bom? Então, se o paciente tiver em choque com essa imagem, então tudo está com algum sangramento abdominal, tá bom? E geralmente nesse caso está indicado fazer uma laparotomia, uma cirurgia para abrir o abdômen para saber onde está sangrando, para poder atuar, tá bom? Para estancar o sangramento de alguma víscera abdominal, né? Geralmente pode ser fígado, pode ser baço, entendeu? Rim, tá bom? Depende do trauma, né? Bem, então como é que vai fazer para tentar intervir para parar o sangramento, tá bom? Primeira coisa, qualquer sangramento externo pode fazer uma compressão direta com curativo sobre a hemorragia, tá bom? Pega qualquer gás de compressão, né? Vai fazer uma compressão direta sobre sangramento, tá bom? Para poder estancar naquele momento, tá bom? E também, se for fratura pélvica, com bacia aberta, né? Podia tentar reduzir anel pélvico, tá bom? Para poder diminuir o sangramento. Tentar fechar o anel pélvico que está aberto pela fratura pélvica, tá bom? Como é que vai reduzir de maneira simples e rápida? Usando qualquer material que você está na sua casa, tendo hotel, motel. Qual a material que a gente vai usar? Toalha, lençol. Lençol, exato, lençol, tá bom? A gente vai ver isso na prática semana que vem, como é que faz, tá bom? Pode ser usar qualquer lençol, até uma toalha bem grande, tá bom?
ter que passar por baixo da região glútea, né? Tem que amarrar para poder fechar com o lenço, tá bom? Isso também tem resultado, né? Para o diminuição do sangramento naquele momento, tá bom? Até chegar para ser encaminhado no mão de ortopedia, né? E também cirurgia, se for qualquer lesão abdominal, né? Cirurgia, tá bom? E qualquer fratura, tentar alinhar e imobilizar, tá bom? Fratura de fêmur, tíbia, tá bom? Tentar alinhar e imobilizar, né? Para tentar diminuir o sangramento. E se tiver recurso no hospital, pode tentar fazer, essa aqui chama radiologia intervencionista, né? Seria angioembolização, tá bom? Tipo uma cateterização. E deixar um catéter, né? Até o local do sangramento da artéria, né? Tentar passar, colocar tipo um êmbolo, tipo uma espuma, tá bom? Para poder diminuir o sangramento daquela artéria, chama angioembolização, tá bom? Um recurso radiológico, né? Tipo um cateterismo para tentar localizar o vaso que está sangrando para poder atuar naquele vaso, tá bom? Colocando algum êmbolo, tá bom? Dentro pelo catéter, né? Bem, e gestante, no terceiro trimestre, tem uma armadilha. Porque o que acontece? Paciente com gestante no terceiro trimestre, né? Aquele útero gravídico está bem volumoso, chega até acima, quase na revolta costal, né? Aí o que acontece? Quando está deitado na maca, decúbito dorsal, barriga para cima, né? O útero gravídico volumoso recai sobre a veia cava inferior para poder começar a comprimir sobre, tá bom? Fazer uma compressão sobre a veia cava inferior, tá bom? Isso vai causar redução acentuada de retorno venoso dos membros inferiores. Então, nessa situação aqui, o paciente está em choque. Mesmo oferecendo volume, o paciente não vai recuperar a pressão arterial. Então, fica com uma hipotensão refratária. Devido à redução acentuada de retorno venoso dos membros inferiores, né, exercido pela compressão, tá bom? Pelo útero gravídico volumoso, né, sobre a veia cava inferior. Nesse caso, o que pode fazer feito para poder tentar recuperar retorno venoso dos membros inferiores? O que pode ser feito? Mudar o decúbito, será? Poderia, se não for traumático. Sobre o paciente traumático, você tem que manter imobilizado. Se não pode até gravar alguma lesão da coluna cervical, da coluna, entendeu? Então, o que pode fazer? Sem mexer o paciente, quer dizer, só vai mexer alguma parte do paciente só. Decúbito tem que manter, decúbito dorsal. Imobilizando na prancha longa, né? Com coluna cervical também. Como é que vai tirar vai deslocar esse ultragravídico para tentar tirar essa compressão sobre a veia cava inferior? Aí alguma coisa da angulação, professor? A gente vai ver na prática semana que vem, mas pede para algum auxílio, qualquer pessoa, né? Deslocar o útero gravídico para o lado esquerdo. Entendeu? A gente vai ver na prática semana que vem. Então, o paciente não pode imobilizar o paciente. Só que a gente consegue tirar essa útero gravídico e está recaindo sobre a veia cava inferior, né? Fazendo uma compressão manual só do útero gravídico para o lado esquerdo. Então, é meio que uma manobra para movimentar o bebê? É tipo isso? Não entendi. Amamentar bebê? Não, movimentar o bebê, é isso que eu não entendi. É uma manobra. Movimentar bebê junto com o útero, né? Sim, entendi. Tá bom? Entendeu? Então vai deslocar só o útero com o bebê para o lado esquerdo. Mas, professor, só faz se não tiver como mudar o decúbito e nem como imobilizar, ou sempre tem que fazer isso? No paciente traumático, durante o exame no atendimento inicial, você não pode imobilizar o paciente, tem que manter imobilizado, tá bom? Na prancha longa. Porque se imobilizar o paciente, se tiver alguma lesão da coluna, pode até agravar, entendeu? Pode até causar uma paraplegia, tetraplegia, entendeu? Então, paciente traumático, durante o atendimento inicial, não pode ser mobilizado, tem que se manter imobilizado. Corpo inteiro, na prancha longa, né? Então, fazendo essa manobra de deslocar o útero, apenas manualmente, tá bom? Para o lado esquerdo, somente o útero com o bebê lá dentro. Ah, sim, que eu não estava conseguindo visualizar, mas agora entendi. Tipo, Entendeu? a pessoa vai estar na prancha, agora entendi. Abdômen, né? Sim. Então, aqui, irmão, tá vendo aqui? Esse abdômen, né?
aqui é o abdômen, né? Aqui é o útero, tá bom? Eu vou só mobilizar assim, né? Só o útero gravídico para o lado esquerdo. Entendeu? Entendi, professor, que eu não tava Tá, conseguindo associar. tá bom? Tá. Obrigada. Tá. Qualquer coisa a gente vai fazer, eu vou demonstrar na aula prática semana que vem. Tudo bem? Bem, então, o que pode ser feito? Intervenção pela TLS no C, né? Quando chega no C, primeira conduta, tenta iniciar a reposição volume, tá bom? Hemodinâmica, né? Só que para repor volume, primeira coisa, tem que pegar a veia, não é? Então, primeiramente, obter acesso venoso, pegar a veia, tá bom? Sendo que antigamente era 2 acessos periféricos nos membros superiores, tá bom? Só que em 2018, na 10ª edição, mudou para apenas um. Então, apenas um a dois, mas se conseguir dois é melhor, tá bom? Tá bom? Com catéter curto e calibroso, tá bom? Para poder oferecer volume sim, mais rapidamente, né? Sendo que de 14, antigamente, né? Ou 18, tá bom? Depois de 2000, né? G, tá bom? Então, esse catéter curto, tá bom? Tipo assim, G 14, né? Curto e calibroso, né? Para poder iniciar, infundir o volume, tá bom? Então, a primeira coisa, tá bom? Tem que pegar a veia, né? Acesso venoso, tá bom? E nessa ocasião, você pegou, funcionou a veia, aspirou sangue venoso, né? Aproveita a ocasião, né, do sangue aspirado, tá bom? Na função venosa, né? Para coletar sangue, para poder enviar para o laboratório, para pedir os exames, tá bom? Laboratório como hemograma, né? Tipo sanguínea, teste de gravidez, se for a mulher na idade fértil, tá bom? Depois disso, vai conectar com a equipe, né? Para iniciar infusão de volume, tá bom? Fazer uma iniciar reposição volêmica, né? E o tipo, no ATLS, a gente usa solução cristalóide, né? Isotônica, tá bom? Chama Ringer lactato, tá bom? Mas pode ser usado solo fisiológico, tá bom? Agora, por que Ringer lactato é melhor do que solo fisiológico? Solo fisiológico contém o quê? Água e soro fisiológico. Será cloreto de sódio 0,9%, né? Então contém só água e sal, cloreto de sódio. E Ringer lactato contém água, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cálcio, tá bom? Então Ringer, além de água, contém sódio, potássio, cálcio, entendeu? Assemelha a líquido, tá bom? Tá bom? Da plasma, né? Tá bom? E o volume? Inicialmente, 1.000 a 2.000. Antigamente era 2.000, mas hoje em dia, pelo menos inicialmente, né, tá bom? Qualquer coisa pode repetir. Seria volume de 1.000 ml, tá bom? Sendo que isso no adulto. Na criança, oferecer 20 ml por quilo de peso. Vamos uma criança de 30 quilos. Vai oferecer inicialmente 600 ml, né? Criança de 40 quilos, não, 40, 50 já é adulto, né? Tá bom. Se for 50 quilos, né, seria 1.000, tá bom? E monitorar a resposta. E para oferecer o líquido, tem que ter precaução de prevenir a hipotermia. Por isso que usa o Ringer lactato, né? Aquecido a 39 graus Celsius. Uma pergunta, como é que você vai aquecer esse Ringer lactato, frasco de soro de Ringer lactato, a 39 graus Celsius? Como é que vai aquecer? Geralmente, o que eu já vi no hospital é que eles colocam dentro do micro-ondas. Isso é micro-ondas, tá bom? Que é mais prático, mais rápido, tá bom? Aí o tempo depende da potência da micro-onda, mas geralmente depende da potência, mas pode ser, tem que fazer um teste antes, tá bom? Vamos por teste, geralmente deixa durante uns 20 a 30 segundos, tá bom? Para poder chegar a 39 graus. E por que 39 em vez de 37? Ideal é entrar com 37, né? Por que vai aquecer para 39? Um pouco acima da temperatura corporal normal, que é 37 graus, né? Por que 39? Não 37? É uma Porque hipótese, mas só que eu acho que é pra evitar ao máximo a hipotermia, eu acho. não, Porque vai 39. que tem algum erro, sei lá. Não, 30, não é erro não. É, assim, 39 no frasco. O que acontece na prática? Na descida pelo equipo, acaba resfriando um pouco, entendeu? Então, Ah, sim. 39, para ver se entra com 37, quando passa pelo catéter, entendeu? Então, 39 é o frasco pendurado, né? Aí passa pela equipe, vai descendo. Nessa descida, acaba resfriando, entendeu? Ah, sim, faz sentido, muito sentido. Então, para ver se entra com 37. Bom, porque se for aquele 37, né? Entra com 35,
tá bom? Pode ficar hipotermia. Então, 39 para ver se entra na veia, quando passa pelo cateter, né, com 37 graus, porque acaba resfriando na descida, no trajeto, tá bom? Pelo equipo, né? Bem? E como é que vai avaliar a resposta do paciente, tá bom? Se tiver resposta, começar a ter melhora a função orgânica, a pele começa a ficar quente, tá bom? Começar a diminuir a sudorese, tá bom? E começar a ver maior enchimento capilar, tá bom? E renal, começar a recuperar a diuresia, débito urinário, tá bom? Sendo que no adulto, no mínimo que tem que manter seria 0,5 ml por quilo por hora, tá bom? Então, por exemplo, se fosse um adulto de 70 quilos, tá bom? Tem que manter no mínimo de 35 ml por hora de diurese, né, tá bom? Sendo que diurese seria melhor parâmetro para avaliar a resposta, tá bom? A resposta da reanimação volêmica. Então, diurese, tá bom? Melhor parâmetro para avaliar a resposta da reanimação volêmica, tá bom? Né? E isso a gente começa a aumentar, começa a diminuir a frequência cardíaca, né? Começa a diminuir a frequência respiratória e começar a recuperar a pressão arterial, tá bom? E isso é o central, né? Começar a ter melhora, começar a ter, tá bom? Recuperação do nível de consciência. Antes era rebaixada, né? Tá bom? E a resposta pode ser rápida, transitória e sem resposta. Depende do volume perdido, tá bom? Ou então persistência de sangramento. Se tivesse pequeno volume perdido, pequeno volume perdido, né? Se não tiver mais para o sangramento, pode apresentar resposta rápida. Se tiver perdido muito volume, tá bom? Ou se com sangramento, pode ter inicialmente começar a recuperar melhor, tá bom? Depois começar a cair de novo, tá bom? Então seria transitória. Ou se tivesse feito muito volume mesmo, né? Se com sangramento importante, continua sem resposta, tá bom? Depende, tá bom? Do volume perdido inicialmente, né? Também depende da persistência de sangramento. Bem? E hemorragia, choque hemorrágico, pode ser classificado em 4 classes, bom, depende da gravidade, depende da severidade, né? Tem classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Pois é, então classe 1, né? Acontece classe 1, que é grau mais leve, né? Quando tem perda de menos de 650 ml, tá bom? Ou seja, mais ou menos de 15% da volemia, tá bom? Porque adulto normal, geralmente, volemia de 5.000, tá bom? Então, 15%, né? Corresponde a 650 ml, tá bom? De volemia. Então, se for menos disso, seria classe 1, tá bom? Na classe 1, né? Clinicamente, a ansiedade é bem leve, quase normal. Pressão arterial ainda está normal, pelo mecanismo de compensação, né? Frequência cardíaca geralmente chega até menos 100 por minuto. Respiração normal, de 14 até 20 por minuto. E diurese está quase normal, 30 ml por hora, que é normal, tá bom? Se for adulto de uns 60 quilos, né? Então, nessa ocasião, o que vai ter que fazer de conduta seria apenas infusão de cristalóide, tá bom? Para tentar recuperar essa volemia, a perda volêmica de até 650 ml, que corresponde a 15% da volemia, né? Na classe 2, aí perdeu mais, perdeu cerca de 15 a 30% da volemia, que corresponde a 50 a 1.500 ml de volemia, tá bom? Então, classe 2, né, começa a ficar com maior ansiedade, né? E pressão arterial ainda está normal. Como eu já falei, pelo mecanismo de compensação. Só que nesse caso, para tentar manter a pressão arterial normal, porque como está diminuída o volume sistólico, né? A frequência cardíaca vai aumentar acima do 100, tá bom? Fica de 100 a 120 por minuto. E a pressão de pulso que vai começar a diminuir, tá bom? O que é a pressão de pulso? O que é a pressão de pulso? O que é? O que é a pressão de pulso? Eu sei que tem alguma coisa a ver com diastólica e... Diastólica e sistólica, obviamente, Sistólica, né? isso. É a diferença, se eu não me engano. Então, Não começa a lembro. ficar mais convergente. Tipo assim, normal, pressão estava 120 por 80. Quando está aqui classe 2, começar a ficar, vamos supor, ainda está normal, está 120 por 90, 95, entendeu? Começar a ficar mais convergente, tá bom? Pela vasoconstrição, como sistema, como resposta adrenérgica, tá bom? Então, começar a aumentar a pressão diastólica, tá bom? Para ficar mais convergente, tá? Ficar diminuída a diferença entre pressão arterial sistólica e diastólica, tá bom? Que começar a diminuir, tá bom? Começar a ficar mais convergente, tá bom? Só que a pressão ainda está normal, tá bom?
Respiração tá ficando com 20 a 30, né? Começa a ficar levemente taquipneia leve, né? Aí diurese começa a diminuir a 20 a 30 ml por hora, tá bom? Tá um pouco diminuindo, né? Então, nesse caso, a conduta repor volume com cristalóide, talvez sangue, tá bom? Depende da situação, né? Tá bom? Interrogado. Agora, classe 3 perdeu mais, perdeu cerca de 30 a 40% de volemia, que corresponde a 1.500 a 2.000 ml de volemia. Aí fica mais confusão, mais com ansiedade, tá bom? Aí na choque classe 3 que começa a diminuir a pressão arterial. Aí tudo bem. E frequência cardíaca tá, fica entre 120 a 140, né? Pressão do pulso fica maior, né? Respiração tá mais taquipneia, 34 por minuto. A diurese, quase metade, tá bom? 5 aqui, tá bom? 15 ml por, né? Então, nessa situação, a conduta é repor volume com cristalóide, sangue e talvez cirurgia, porque deve ter algum vaso sangrando, tá bom? Composta torácica, abdominal, entendeu? Tudo bem. E classe 4 seria mais grave e pior da classe, né? Seria a perda de acima de 40% da volemia, que corresponde a 2 ml, tá bom? De sangue, né? Aí fica com mais confusão, letargia, hipotensão mais severa, frequência cardíaca tá acima de 140, né? Pressão está diminuída, respiração está ainda mais taquipneia, acima de 30, tá bom? Bem taquipneia, né? E diurese praticamente zero, desprezível. Então aqui é cristalóide, sangue, talvez cirurgia também. Tudo bem? E só para terminar, aqui é uma tabela que eu falei, tá bom? Classe 1 a 4, né? Então classe 1, tá bom? Pera aqui, né? 15%, 15, 30, tá bom? 30, 40, 40%. Aí frequência cardíaca. Classe 1 até 100. Classe 2, 100 a 120. 3, 120 a 140. Classe 4, acima de 140. E a pressão do pulso, aqui está normal, tá bom? Aqui vai diminuir, tá bom? Da parte da classe 2, né? Pressão arterial, continua normal até classe 2. Na classe 3 começa a diminuir, tá bom? Respiração está normal, começa a aumentar, né? Diurese está normal, começa a diminuir. Se não senta, tá bom? Ansiedade leve, tá bom? Moderada, confuso e fica letárgica, tá bom? E repor com cristalóide, talvez sangue, aqui, tá bom? Tem que ter com sangue, né? E sangue, tá bom? E talvez cirurgia. Tudo bem? Bem, alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver que horas são. São 8h40, 37, né? Só para terminar, eu vou fazer um exercício. Eu gostaria de algum voluntário ou voluntária para esse primeiro exercício. Alô? Algum voluntário, voluntária? Alô, tá me ouvindo, pessoal? Posso ler, professor? Pode ler, então quem é? Verônica, uma adolescente Sim, sofreu agressão física, então? com ferimento de arma branca. É facada, né? E por direito, tá bom? Aí, Se apresenta confuso, frequência cardíaca 135 batimentos por minuto, pressão arterial 80 por 60, frequência respiratória 35 incursão incursões. por minuto, tá? Aí pergunta, está em choque hemorrágico? Está em choque? Está em choque ou não está em choque? Eu acho que ele tá. Tá, então se tiver em classe qual? Frequência cardíaca 135. Pressão tá hipotensa, né, já, né? 80%. Eu acho que tá em classe 3. A frequência cardíaca tá alta. 130, não está tão alta, 135. Mas tem classe 3, né? E qual a estimativa de perda sanguínea? Perdeu, assim, qual volume que ele perdeu? Para que esteja na classe 3, classe hemorrágica classe 3. Ele perdeu qual volume? Estimativa. 1,5 litro a 2, mais ou menos. Exato. Seria 30 a 40%, né? E repor o volume, qual a solução nesse caso? Choque classe 3. Cristalóide e também cristalóide, talvez pode inicia com cristalóide, porque sangue geralmente não está disponível imediato, mas cristalóide. Aí assim que chega sangue do banco de sangue, né? Passar para sangue, bom? Aqui, né? Bom. Bem, então outra pessoa, outro exercício. Alô, alguém quer ler? Eu posso ler.
Tá, pode ler. Então, um operário sofreu Tá. a queda. Tá bom? Queda de altura com a fratura da bacia. Tá. Ele ficou letárgico, com frequência cardíaca de 150 batidas por minuto. A PA dele tá 60 por 40, tá baixo. Frequência respiratória tá 40 Tá. incursões por Incursão minuto. por minuto, tá. Choque hemorrágico? Classe? Eu acredito que seja de classe. Tá baixa. Não, a frequência cardíaca dele tá muito alta, socorro. 150. Sem Tá, e choque a PA dele tá diminuída. Então eu acho que muito diminuído. Bastante é diminuído, né? 4. É 4. Choque classe. Então, nesse choque classe 4, qual a estimativa da pressão sanguínea? Acima de 2 litros. Exato. E repor o volume com qual solução? Com sangue, cristalóide e talvez a cirurgia. Começar com cristalóide, né? Quando chegar sangue. E talvez cirurgia, ou pelo menos, inicialmente, tentar imobilizar, tá bom? Essa da bacia, de maneira provisória, com lençol, né? Aí depois, quando chegar na de ortopedia, né? Fazer uma cirurgia para tentar fazer uma fixação definitiva da bacia. Uma cirurgia, né? Tá bom? Tá bom. Tá. E outro exercício. Quem que lê essa aqui? Uma senhora. Foi atropelada. Sim. Alô? Alô, tá me ouvindo? Sim. Peraí, tá, sim. Uma senhora foi atropelada. É. Ah. Bem, então ela está em choque. Se for em classe qual? Qual classe? Classe 2. Essa pressão arterial está normal? Pressão está normal. Pressão está normal. Só está diminuindo a pressão de 100. Então essa está normal. 98 diastólica. Está normal ou está alta? 98 diastólico. Está alta. Então, nesse caso, a diferença diminuída, né? Está convergente, né? Então, nesse caso, pressão de pulso está diminuída, entendeu? Entendeu? Tá bom? Tá. Isso é o contexto claro, né? Tá. E nesse caso, classe 2, qual a estimativa de perda sanguínea? Então 650, 15, 30%, né? Tá bom? E repor o volume, qual a solução nesse caso? Cristalóide. Exato. Sangue, depende. Tá bom? Não, tá bom? Tudo bem. Bem, então, pessoal, é isso a aula de hoje. Alguma pergunta, algum comentário? Pois é, então, amanhã seria, eu não sei qual turma, então amanhã metade nós temos para aula prática, né? Tá bom? Na sala, de habilidade, né? E laboratório, tá bom? E a quarta-feira, tá bem? Aula prática a parte da respiração, bem, né? Respiração e ventilação, tá bom? E semana que vem, segunda-feira, eu vou dar conferência sobre o exame de endoscopia do sistema digestório e sistema urinário, tá bom? Tá bom? De urinário, né? E na terça e quarta semana que vem, prática da parte do C, a aula de hoje, né? E na outra semana, dia 19, né? Se não me engano, hoje é dia 4, não, dia 18, né? Sobre conferência sobre radiologia do sistema unidade urinário e digestivo, né? E no dia 19, prova escrita, a última avaliação, né? E no dia 20, prova prática, tá bom? De OSCE, né? Aí termina, tudo bem? Semestre. Tá bom? Então, pessoal, tá bom? Uma boa noite, tá bom? Até amanhã ou até quarta-feira, tudo bem? Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.